Olá, sejam todos muito bem-vindos de novo à nossa série dominical da nossa revista de adolescentes. E estamos, inclusive, indo para a igreja toda, né? Mas enfim, nossa revista é Tome Conta de Si Mesmo. Nossa lição é a lição 11. Quem é você quando ninguém está vendo? A base bíblica se encontra em 1 Pedro 1,16, que diz: Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Fomos feitos para refletir a imagem de Deus. Em Gálatas 5, 22 e 23, vemos algumas das características que devemos desenvolver como filhos de Deus, portadores de seu espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio talvez seja a característica mais difícil, pois implica em domínio dos nossos desejos pecaminosos e controle do nosso corpo. Para conferir se está tudo isso escrito em Gálatas mesmo, vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então está escrito certinho aí. Só muda algumas palavrinhas porque é tradução diferente. Deus é santo, e como somos seus filhos, também devemos ser santos, pois é a vontade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, que é outra tradução aí para 1 Pedro 1,16, que é a nossa base bíblica. Isso é uma tarefa difícil, mas necessária para termos comunhão plena com Deus. O domínio próprio abrange o que pensamos e o que fazemos, ou seja, temos responsabilidade total sobre nossas ações. A passagem de Hebreus 12,14, que está citada ali no parágrafo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tópico 1. As tentações de ficar sozinho. Há um ditado que diz: antes só do que mal acompanhado. Estar só pode ser bom, principalmente quando estamos na presença de Deus. Contudo, há um outro ditado que diz: somos nossa pior companhia. E isso acontece porque somos pecadores. A passagem de Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Aqui Cristo está falando um sermão porque os fariseus costumavam ir para as praças, locais públicos, para orar em voz alta, ou seja, queriam chamar a atenção e não necessariamente orar a Deus. Mas Cristo falou para cada um orar em segredo, orar com Deus, porque é um momento seu com Deus e ninguém mais precisa ver isso. Você não precisa se amostrar para demonstrar uma santidade. Então a recompensa que os fariseus receberam por orar em público foi receber a atenção das pessoas. Mas se você orar em secreto com só Deus e você, com certeza Deus o recompensará, como o próprio Jesus falou. Não há como fugir de nós mesmos. Tiago 1, 14 e 15. Nos ensina que o desejo de pecar está em nós. Por isso, em qualquer lugar que estejamos, existe a possibilidade de pecar, e ainda muito mais se estivermos sós. Isso acontece porque achamos que ninguém ficará sabendo, e assim pensamos que não haverá consequências ou punições. São nesses momentos perigosos que abrimos brechas para o pecado. Podemos ver isso em alguns exemplos bíblicos. A passagem de Tiago: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E os exemplos? Tópico 1.1. Davi. Segundo Samuel 11, de 1 a 4, relata um desses momentos na vida de Davi. Mesmo sendo rei, Davi deveria ir à guerra com seus guerreiros, mas em certa primavera Davi decidiu ficar em casa sozinho, e acabou enfrentando uma guerra maior do que ele poderia imaginar. O rei teve que enfrentar os seus desejos, os quais vieram armados com seu poder, com a solidão e com a carnalidade. Sozinho, Davi acabou sendo derrotado, adulterando com Batseba. E a passagem: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com todos os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Exemplo 2. Aminon. Aminon, filho de Davi, cometeu pecado semelhante.
Durante algum tempo, Aminon desejou em seu coração a sua meia-irmã Tamar, e com um plano obscuro em mente ficou sozinho com ela, e a violentou. Após violentá-la, seu desejo passou e então começou a repudiá-la. A passagem que se encontra este exemplo: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: Vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-la, Aminon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão. Não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: Levante-se e saia. Tópico 1.3 Elias. Não são apenas com pecados sexuais que somos tentados, quando sozinhos. O profeta Elias, em 1 Reis 19, de 1 a 18, entregou-se ao desânimo e à solidão por meio de uma ameaça feita por uma rainha má. Assim, o homem corajoso e crente se rendeu à covardia, à dúvida e ao desespero. A passagem: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Exemplo 4. Mais um exemplo é de outro profeta, Jonas. Conhecido como o profeta fujão, tentou se esconder de Deus, ficar sozinho, longe de onde Deus o queria. Encontrou-se na barriga de um grande peixe. A passagem: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E o resto da história você já sabe. Houve uma tempestade, jogaram Jonas na água, assim como já lemos nas lições anteriores também. E aí foi engolido por um peixe, depois foi cuspido na praia, e aí depois sim Jonas foi para Nínive. Tópico 2. Deus está vendo essa zoeira. Não fui eu que escrevi isso, foi o autor. Então não me julgue por esse tópico. Muitas pessoas fazem coisas quando estão sozinhas ou às escondidas que os pais não ficam sabendo. Às vezes pegam dinheiro na bolsa da mãe e ela não percebe. Furtam uma resposta de um amigo na prova sem que ele veja, namoram escondidos, veem coisas que não deveriam em sites, revistas, filmes, etc. Por mais que pensemos que o que fazemos quando sozinhos ficará em secreto, isso é impossível, pois podemos até nos esconder dos olhos humanos, mas nunca de Deus, que tudo vê. A passagem: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O Salmo 139, 1 a 12, deixa claro que não há a possibilidade de nos escondermos de Deus. Ele sabe a que horas você acorda e a que horas vai dormir. Sabe por qual caminho você vai para a escola e por onde volta da igreja. Sabe inclusive o que você está pensando agora. Deus sabe todos os endereços de sites que você acessa e conhece todas as suas conversas. Deus sabe tudo sobre você. A passagem de Salmo 139, de 1 a 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Devemos ter cuidado, pois 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, diz que Deus quer a nossa santificação. Contudo, os que desobedecem a Deus sofrem as consequências, pois Deus fará justiça. Devemos, assim como o profeta Daniel, decidir em nosso coração não nos contaminarmos com os desejos da nossa carne, mas vivermos uma vida que agrade a Deus. Nosso corpo deve servir a Deus de modo a glorificá-lo, bem como nossa mente. As passagens: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Outra passagem: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
E a última passagem: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mega pensamento: você já imaginou se Deus resolvesse passar um filme sobre a sua vida com o título A Vida Secreta de Fulano de Tal? Ou se ele resolvesse revelar os seus pensamentos? Tópico 3. Santidade nível hard. Para quem não conhece muito essas passagenzinhas aí, nível hard seria o equivalente a um nível difícil. No jogo você pode escolher a dificuldade que você vai jogar, e aí o nível hard seria o mais difícil de todos. Por isso, Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não somos salvos por nossa santidade, mas somos santos porque fomos salvos. O filósofo Epicuro certa vez disse: caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Todos nós temos desejos pecaminosos, por isso devemos fugir deles. Não se torne escravo de seus desejos, evite se aproximar do pecado. Se você tem desejos sexuais ilícitos, não acesse a internet quando está sozinho. Peça, por exemplo, a seus pais que coloquem o computador na sala, de forma que todos possam ver o que está sendo acessado. Se você não gostou de uma pessoa ou algo que ela fez, fale com Deus e busque orientação na palavra ou com seus pais, pastor, professor ou líder. Não deixe seus pensamentos pecaminosos lhe dizerem o que fazer. O apóstolo Paulo conhecia essas tentações. Ele sabia do perigo de se entregar ao pecado, a ponto de falar que esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O autor aos Hebreus também nos ensina que devemos resistir e lutar firmemente contra o pecado. Essa é uma luta constante e diária que só terminará com a volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, devemos buscar a santidade, o domínio sobre o nosso corpo e mente. A passagem de Hebreus: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Outro mega pensamento: você tem caráter cristão? Você deixaria seus pais ou líderes lerem as suas mensagens no WhatsApp ou seu histórico de navegação na internet? Mega decisão: aprendemos que todos nós temos tentações e que elas são mais fortes quando estamos sem a companhia de outras pessoas. Porém, Deus sempre nos observa e vê tudo o que fazemos e pensamos. Devemos então buscar agradar a Ele, fugindo do pecado e tendo uma vida santa. Devemos sempre buscar o auxílio de Deus para enfrentarmos nossos desejos. Quando você estiver sendo tentado, lembre-se que Deus está com você. Peça auxílio a Ele. Mega desafio: confesse a Deus os pecados que cometeu em momentos de solidão. Peça ajuda a Ele para não cair nas tentações. Memorize 1 Pedro 1,16 para que possa trazê-lo à memória sempre que se sentir tentado, como forma de se lembrar que Deus está com você e que Ele lhe ajuda a fugir das tentações. E essa foi a lição, foi uma lição bem grande devido aos exemplos e às passagens bíblicas, mas eu espero que você tenha entendido e espero que você tenha chegado até aqui no final com o foco que você chegou no começo. Forte abraço e até a próxima!